Bom sábado. Vamos lá? Título da lição, verso. Quando eu vejo, ele era muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver os mudos falar, os aleijados recordaram os coxos andaram e os cegos viviam. Então glorificaram a Deus de Israel. Antes da gente entrar na discussão propriamente da lição, vamos para os objetivos dessa semana, para entender o que estava por trás do assunto de aprendizado, de sentimento e de prática para essa semana. Depois a gente volta para o verso e vamos comentar a lição. Vamos lá, os objetivos da lição dessa semana. Saber que, embora a doença seja sempre uma visibilidade indesejada, os enfermos geralmente estão abertos às influências espirituais. Então, qual é o ponto de atenção na lição dessa semana? O ponto de atenção na lição dessa semana tem a ver com salvação, mais do que com cura. Okay? Então, uma tentação de leve na lição dessa semana é a gente focar as discussões a respeito da cura, porque a lição dessa semana trouxe dezenas e dezenas de milagres que Jesus executou. O ponto central da lição dessa semana não está nos milagres e nem na cura, embora ela fez parte do assunto de fundo da lição. O tema central da lição dessa semana é a necessidade de cura espiritual e de que maneira o processo do discipulado daqueles que são enfermos acontece. Por que é importante prestar atenção nisso? Porque se você perder esse matiz ou essa tonalidade da lição, a tendência é você se concentrar no aspecto físico da cura. E na hora que você se concentrar no aspecto físico da cura e não no aspecto espiritual dela, você fatalmente vai entrar num processo de pane, porque não acontecem mais curas como aconteciam antigamente. Não acontecem mais milagres como ocorria nos dias de Jesus. E aí a pergunta é, não ocorre porque nós somos mais ou menos espirituais, ou porque o modelo de evangelho mudou? Então é uma preocupação se a gente erra o alvo. Se você erra o alvo, fatalmente você vai ser levado à atenção de que onde houver curas e milagres, ali Deus está. E a regra do jogo não é essa. Essa foi a regra do momento apostólico inicial por uma questão básica. Eu vos enviarei poder. Poder que virá do Espírito Santo, para que vocês façam coisas iguais ou maiores do que aquelas que eu fiz. E isso atestará ao mundo que vocês são de Cristo. A essência do início do Evangelho, a essência do início da pregação do Evangelho, carecia de um fenômeno que validasse o mesmo Evangelho para dizer, esses discípulos têm o mesmo poder do Cristo que morreu. Porque na mente das pessoas daquela época, Cristo morreu. Como é que eu vou atestar que Cristo morreu e ressuscitou? A ressurreição é um fenômeno não real, um fenômeno fora do modelo físico. Como é que eu atesto que Cristo ressuscitou e que eu não roubei o corpo de Cristo e estou fazendo de conta que Ele ressuscitou? O mesmo poder manifesto em Cristo foi manifesto nos apóstolos. Mas com o passar dos anos, esse poder sai de cena e a pregação do Evangelho entra em cena. E você vai ver isso a partir do segundo século. Então é importante a gente prestar atenção em qual é o tema central da lição, para a gente não percorrer um tema que não é a discussão central dela. Qual é o sentimento de eu perceber que o modelo de enfermidade abre o coração da pessoa à busca de algo que vá além do físico? O que é óbvio também. Ninguém consegue resolver plenamente as questões do físico. E mesmo que resolva todos, um dia vai morrer. Mesmo que morra de velhinho, vai morrer. E isso é um processo degenerativo natural. Natural de um mundo de pecado. Quando a pessoa se depara com essa impossibilidade, ou ela abre o coração a algo que vai além do físico, ou ela se desespera e morre. Então, essa questão do objetivo de conhecimento, que é, embora a doença esteja sempre visitando os sujeitos que habitam esse planeta, ela é uma oportunidade
para que os sujeitos enxerguem algo que vá além do físico. Qual é o sentimento resultante de perceber isso? Sentir o desejo de ministrar aos enfermos, atendendo suas necessidades emocionais e espirituais, bem como suas necessidades físicas. Então eu tenho um campo aberto, e esse campo aberto é um campo fértil para você apresentar Deus. Momentos frágeis, mas ao mesmo tempo momentos de grande necessidade, que são supridas quando a pessoa tem paz. Paz em que sentido? A perspectiva de que há luz no fim do túnel. Ou seja, independente do que aconteça no mundo ou no plano físico do mundo, há luz no fim do túnel. Ou seja, a vida eterna como promessa. E a vida plena como promessa. Por isso esse é um campo fértil. Um campo não agradável, mas um campo fértil. Não é agradável semear num campo de doenças. É desagradável isso. Desagradável porque você se vê frente a frente com a impotência humana, frente ao resultado do pecado na estrutura humana. Qual é o item final do modelo? O que a gente deve praticar, uma vez que perceba que há espaço aí para a pregação do Evangelho e a proclamação da salvação em Cristo? Ajudar a aliviar os fardos que afetam espiritual ou emocionalmente os outros. Então, prática é atue nessa direção, amenizando o sofrimento físico naquilo que é possível fazê-lo e amenizando o sofrimento espiritual com a perspectiva de uma promessa. Cristo, em breve, voltará. Esse é o desenho da lição dessa semana. Baseado nesse desenho é que a gente deveria olhar para o que acontecia dentro da perspectiva de Cristo ao executar milagres e dos apóstolos a continuar como legado, que é o final da lição dessa semana, como legado o ministério de Cristo. Então, é para aí que a gente deveria olhar. Pensando nisso, vamos ao ponto central. Por que existem doenças? Qual é o ponto central da lição dessa semana do porquê existem doenças? Eu tenho um problema estrutural no mundo chamado pecado. A razão de existir doença é só essa. Você pode procurar todas as outras razões possíveis, a única razão de existir doença é pecado. Ou seja, doenças são sempre resultado do pecado. Mas não são sempre resultados do pecador. Aqui começa o primeiro problema na lição dessa semana. Embora doenças sejam resultados do pecado, não são necessariamente resultados do pecador, das suas ações. Qual era o problema nos dias de Cristo? Diga. E como esse pensamento é geral, né? Sim. Estava na estrutura maior. na hora do almoço essa semana lá, meu chefe passou um cara meio bêbado assim, de esmola, pedindo dinheiro do meu chefe, para a moça e para mim. Aí ele falou, para mim, tá vendo? Isso que tá aleijado, assim, ó, culpado, sem nem ajuda ninguém. O cara para mim. O que acontece? Qual é o foco que o mundo tem a respeito do pecado? Qual é o foco que o mundo tem a respeito do pecado? O pecado sempre está associado ao quê? Culpa e castigo ou consequência. Esse é o desenho do pecado. Alguém é culpado e esse culpado merece ser castigado. Esse é o desenho do pecado, desde que mundo é mundo. Por quê? Se você pegar toda a cultura religiosa do mundo, se a Bíblia estiver certa, toda a cultura religiosa do mundo começou aonde? Em que momento começa a cultura religiosa do mundo? A partir do momento em que Deus entra em cena e faz uma pergunta: aonde você está? Ali começa a cultura religiosa do mundo. Porque antes disso, o que a gente tinha como cultura religiosa do mundo? Relacionamento entre quem criou e quem foi criado. A partir do momento em que você instala o modelo do pecado, essa cultura religiosa ela muda de formato. E a cultura religiosa passa a ser resgate. Mas também passa a ser o quê? Culpa e castigo. Leia Gênesis 3.
Porque você pecou, com dor terás filhos. Porque você pecou, com suor do teu rosto comerás o teu pão. Uma leitura apressada desses textos me dá exatamente esse desenho. Culpa e castigo. Mas quando você lê esse desenho com um pouquinho mais de calma, o que você percebe? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. É uma maldição ou uma bênção? Ela é uma maldição se eu olhar a consequência da saída do Éden para um mundo de pecado. Mas se eu olhar a condição de já estar em pecado, e portanto morto, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, é uma bênção. Por quê? Degeneração física aumenta o tempo de espaço. Se você não comer com o suor do teu rosto, a degeneração física virá com maior rapidez, seja no tamanho, ou seja no processo de degeneração muscular, respiração, etc. Ou seja, todo o processo envolvido em do suor do teu rosto comerás o teu pão, esticaria o prazo dessa degeneração e daria uma condição de sobrevida ao homem maior e melhor. Se você olhar com dor terás filhos, sob o ponto de vista do Éden para fora, parece uma maldição. Mas se olhar depois do Éden, já estando em pecado, é uma bênção. Porque se não mandar o aviso com antecedência e o bebê estiver torto, morre de eclâmpsia. O aviso é para todo mundo correr mesmo. Por quê? A degeneração e a atrofia humana produziria o quê? Diminuição do alargamento. A diminuição do alargamento produz dores maiores e um trauma na hora de nascer. Nascer é um trauma, sempre. Mesmo com toda a situação de um parto normal, nascer sempre é um trauma, para a mãe e para a criança. E eu diria mais para a criança do que para a mãe. É um trauma. Então, quando a gente olha com atenção essas coisas, essa ideia de culpa e castigo muda de figura. Ou seja, a quem é atribuída, na estrutura do evangelho cristão, a culpa do pecado? Quem é culpado por pecar? Quem que é culpado por pecar? Cada sujeito que pecar. Qual é a alternativa bíblica para todo sujeito que pecar? A consequência é morte. Qual é a alternativa? O dom gratuito de Deus é o quê? Portanto, para quem vai a culpa? Ele tomou sobre si o quê? Todas as nossas... O que ele tomou sobre si? O que diz o texto? Estudamos na lição essa semana. Todas as nossas enfermidades. Olha, por que o texto bíblico, em lugar de dizer Cristo tomou sobre si a culpa do nosso pecado, ele diz Cristo tomou sobre si todas as nossas enfermidades? Qual é a lógica que o ser humano adotou para o pecado? Pecado produz culpa e produz castigo. Qual é o castigo? Enfermidade. Doenças e morte. O que Cristo toma sobre si? Todas as consequências do pecado. Ele toma sobre si. Portanto, ele quebra que lógica? Pecado gera culpa, que gera castigo. Ele quebra essa lógica e faz o quê? Eu tomo sobre mim isso e você vai em paz para casa. Essa é a lógica do modelo do Evangelho. O problema é que existe um hiato entre o momento em que isso acontece de forma completa e o momento em que isso acontece de forma incompleta. Quando Cristo toma sobre si a consequência do pecado, a consequência final do pecado, do castigo, qual é? Morte. Portanto, quando ele toma sobre si as nossas enfermidades, o que ele está tomando sobre si? Um outro texto bíblico que ilustra a morte de Cristo, quando ele ressuscita. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde estão suas correntes? Onde estão seus cadeados? Que prendem a humanidade a uma lógica absurda, que é não tem luz no futuro. Qual é a resposta bíblica? Cristo resolveu isso. Venceu a morte e venceu o pecado. Porém, há um intervalo entre o processo pecador e a extinção. E esse intervalo é a vida humana. Essa lógica que o pecado impôs à humanidade era a lógica presente nos dias de Jesus. E é a lógica do paganismo. Qual é a lógica do paganismo? Pecado produz culpa. Então a primeira coisa do paganismo é identificar o quê? Quem é o culpado.
Identificado o culpado, eu sei que a lógica produz castigo. Quem implica o castigo ao humano? Quem é que produz o castigo no ser humano? O pecado é produto de quem? Quem é que produz pecado? Eu. Quem é que produz castigo? Deus. Portanto, a lógica é simples. Se eu produzo o pecado e Deus produz o castigo, qual é o jeito de resolver o castigo? Eu faço alguma coisa para que Deus não me castigue. Essa é a lógica do paganismo. Se pecado sou eu quem faço e Deus é quem me castiga, o jeito de Deus me castigar é fazer o quê? Dar alguma coisa para Deus, para Ele ficar contente e não me castigar. Entendeu? Essa é a lógica. É a lógica dos dias de Jesus. Por isso as pessoas andavam pela rua e perguntavam: quem pecou? Este ou seus pais, para que estivessem nessa condição? E todo mundo olhava torto para quem tinha alguma estrutura de pecado manifesto. Cego, surdo, coxo, paralítico, etc. Todo mundo olhava para ele e ficava imaginando quais são as multiplicidades de pecado dele e da geração inteira para que o pecado se manifestasse com tal rigor em cima dele. Diga. Mas alguns personagens, Jesus falava, curava e falava, teus pecados Estão perdoados. E outras, como a ressurreição de Lázaro e tudo, ele falava, isso é para a honra E glória de Deus. Mas por que Jesus apontava assim? Jesus olhava para que lugar quando as pessoas o procuravam para ser curadas? Ele olhava para a doença? Não, pouco interessa qual é a consequência que o pecado gerou naquela pessoa. Qual é a preocupação de Cristo? É essa aqui, ó. Pecado produz o quê? Morte. E morte faz o quê? Separa eu de Deus. Corta isso aqui, essa ligação entre eu e Deus. Qual é a preocupação de Jesus? Que isso aqui seja restaurado. Portanto, o olhar de Jesus está para cá e não para cá. Quando ele olha para isso aqui, ele olha para dentro desse sujeito e percebe qual é a coisa que separa esse sujeito de Deus. É a doença? Se fosse, Jesus resolvia o quê? A doença. Mas se não fosse, ele resolvia aquela doença que separava o sujeito de Deus, para que aí sim o milagre se tornasse real. Então quando Jesus chega para o paralítico e diz, teus pecados estão perdoados, ele podia voltar para casa ali, que ele estaria salvo. Porque ele acreditou que os pecados dele estavam perdoados. Jesus só executou o milagre na sequência, por que razão? Por causa de dois grupos. 4 sujeitos que estavam parados lá em cima e alguns sujeitos que estavam parados na plateia. Para os sujeitos que estavam parados na plateia, o milagre é a prova de que Jesus podia perdoar pecados. Para os sujeitos que estavam na estrutura do eirado da casa e que abriram o telhado, o forro da casa para descer o paralítico, Jesus executou o milagre por causa da fé. Percebe? Jesus tem o público em atenção. O sujeito já estava resolvido o problema dele. Ele já estava contente, feliz e em paz. Mas tinha gente duvidando que Jesus era poderoso para perdoar pecados, porque só Deus pode fazê-lo. E lá em cima tem os sujeitos frustrados, porque abriram o eirado e a fé era que Jesus curasse o sujeito. E eles não enxergavam o coração do sujeito. Jesus enxergava, mas eles não. Então, pela fé deles e pela estrutura de dúvida imposta à divindade de Cristo, que Jesus faz, para que vocês tenham certeza que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, então eu vou fazer aquilo que vocês acham que é mais difícil, que para mim é mais fácil. Toma teu leito e vai para casa. E o sujeito levantou e foi, e fechou a boca daqueles que o acusavam. E aí o que diz o final do texto? Se você olhar em Mateus e nos outros textos que relatam o mesmo milagre, você vai ver que há visões diferentes do resultado. Para uns, o resultado é, quem é esse que faz tamanha maravilha? E ficaram e se encheram de temor. Para o outro é, quem é esse que tem tamanha autoridade? Que pode perdoar pecados, pode curar. Quando você vai olhando o desenrolar desses milagres de Jesus, a grande coisa que salta aos olhos é uma batalha que tem um caráter mais do que físico. É uma batalha de cunho
espiritual. E essa batalha de cunho espiritual é o que está em cena até hoje. Saímos da fase inicial da pregação do Evangelho e entramos para a fase do marasmo do Evangelho. Qual é a fase do marasmo? Período medieval. Qual é a grande coisa que o período medieval trouxe em cena ao longo da sua pregação cristã? Deus é um sujeito que tem prazer em produzir castigos. Qual é a consequência do cristianismo medieval? Simples. O que eu faço? Penitências. O modelo passa a ser esse. Entenderam o que acontece? Se esse for o desenho, que cristianismo nós recebemos de presente no modelo pós-medieval? Ou seja, de 1798 para frente, quando cai o período medieval e o cristianismo muda de forma, qual é a herança que continua vindo do período medieval? Mesmo a gente comentando hoje o Evangelho da Graça. A herança cultural continua sendo a mesma. E aí você olha para as pessoas ao seu redor e as pessoas ficam doentes, por N situações. Qual é a primeira sensação que você tem quando essa doença aparece? É quase que natural, na sociedade de hoje, você vincular essa doença ao quê? A um estado emocional. A ponto de quase todas as pesquisas na área médica se aliar hoje o modelo psicossomático ao surgimento de doenças. Alguns chegam a dizer que mais de 60% ou 70% das doenças têm origem psicossomática. Não vou entrar nos absolutismos, dos percentuais, mas independente de que as doenças tenham essa origem, o agravo dessas doenças tem essa origem. E aí você vê isso pelas pesquisas na área da cura. As pessoas que conseguem resolver os seus problemas internos, ou seja, tem fé, tem paz, tem tranquilidade, tem uma prospecção de cura mais acelerada do que aquelas que não têm isso. Isso tem pesquisas e mais pesquisas demonstrando. Por quê? Vou pegar exemplos da área médica. Tem algum médico de plantão para ajudar a gente? Perdido por aí, que eu não tenho visto. Nenhum hoje. Hoje não tem médico aqui. Então hoje eu posso falar besteira à vontade. Não tenho nem médico de plantão. Beleza. Mas pega lá, pegar uma estrutura, um recorte humano. Tem médico, mas tem enfermeiros por aí que pode ajudar. Dentista. Vamos lá. Pega a estrutura central do cérebro. Tá? Desenho básico do cérebro. Se a gente lembrar das aulas de ensino fundamental e médio. Desenho central do cérebro, quando você chega na base do cérebro, bem no centro dele, à frente da medula, o que você vai encontrar? Tem uma região do cérebro ali chamada de hipotálamo, não tem? Logo na parte de baixo do hipotálamo tem um negocinho pequenininho ali, que o pessoal às vezes chama de, uns chamam de pituitária, outros chamam de hipófise. Lembra disso? Tem ali? Lembra o que sai daquele negocinho pequenininho, quase o tamanho do grão de ervilha ali? Vamos lembrar, aulas de ensino médio aí, meus alunos. Ensino médio e ensino médio. O que sai dali? Hormônio, crescimento. Uma série de hormôniozinhos saem dali. Lembrar alguns deles. Lembra dos hormônios da linha TH, TSH? Controlam o quê? Tireoide. Para que serve a tireoide? E quais são os elementos que ela afeta no organismo humano? Dali sai um outro hormôniozinho que controla toda a atividade da suprarrenal. Para que serve a suprarrenal? Boa parte de tudo aquilo que acontece na sua estrutura depende da suprarrenal. Dali sai um outro hormôniozinho, GH, se a minha memória não estiver falhando, que cuida do quê? Toda a estrutura de captação de aminoácidos, que por sua vez produz proteínas e que por sua vez estimula todos os elementos de crescimento do corpo, de todas as áreas dele, ossos, pele, isso tudo. Dali também sai um outro hormôniozinho que cuida de toda a parte de melanina do corpo, ou seja, percebe? Dessa, vou dizer assim, pejorativamente, dessa porcariazinha do tamanho de uma ervilha, sai o controle de quase tudo aquilo que está na sua estrutura funcional. Curiosamente, a grande parte do cérebro afetada em todos os elementos emocionais é o hipotálamo, que controla a hipófise. Aí você imagina as consequências de todas as estruturas emocionais do ser humano. Elas afetam prioritariamente o hipotálamo. E, por conseguinte, espalham reações pelo organismo inteiro.
Eu só peguei 4 ou 5 hormônios, são mais de 10 ou 12 hormônios que saem da hipófise. Só pegando a hipófise como referência. Se a gente espalhar isso um pouquinho mais e pegar sistema nervoso central e outras áreas que também são afetadas, aí você começa. Por que as doenças de pele, via de regra, estão ligadas a problemas emocionais? Por que todos os modelos alérgicos estão ligados a questões emocionais? Baixa de imunologia, que está ligada a atividades do sistema nervoso central, atividade da suprarrenal, atividade... Vieram de onde essas reações? Aspectos emocionais. Por isso, o Evangelho é uma grande alternativa para um desenvolvimento adequado da estrutura física e uma funcionalidade adequada. A paz produzida pelo Evangelho produz uma situação de estabilidade no organismo. Impede de você de ter doença? Lógico que não, porque eu tenho doenças que são de caráter ambiental, são virais, etc. São de caráter de poluição, etc. Eu tenho doenças que são de característica congênita, e aí você não tem como interferir nelas de forma direta. Então, mas a grande maioria do que acontece no organismo humano tem, de alguma maneira, uma reação direta ao quê? Ao estado emocional. Agora, isso é culpa do sujeito? É o sujeito que é culpado do seu estado emocional? Se você for olhar, a grande maioria dos casos não, ela é ambiental. Nós produzimos um ambiente em que o sujeito se sente estressado. Os diversos tipos de bullying, abertos ou velados, os diversos tipos de agressão emocional. E percebe que, nesse sentido, o evangelho cristão se torna um grande produtor de doenças. Porque, dependendo da forma como eu prego essa relação pecado, culpa, castigo, o sujeito que está lá na ponta da linha se sente o pior dos crápulas ou o salvo em Cristo Jesus. A maneira como nós nos olhamos nos ambientes confessionais pode produzir mais paz ou mais culpa. Portanto, eu me torno responsável pela situação do sentimento de culpa do outro. Percebe que o negócio é mais sério? Não é à toa que a característica central do evangelho cristão é o quê? Amor. O amor faz o quê? Perdoa o pecador, abomina o pecado, assume a culpa, restaura o castigo, produz vida eterna, pela paz que excede todo o entendimento, e restaura o relacionamento perdido entre Deus e o homem. Percebe que é centro? Qual é a cura do mundo de hoje? Qual é a doença do século? A doença do século é depressão. Qual a cura para a depressão? Simples. A cura para a depressão, enquanto ele não está instalado como doença, só como somatismo, ela é o amor. Depois que instalou como doença, não adianta mais o amor. Você pode amar quanto quiser um sujeito que já instalou como processo funcional a depressão, que você não tira ele de lá. Ele só sai por milagre ou por remédio. Agora, depois que ele saiu por remédio, o amor passa a fazer sentido, porque ele já estabilizou. Aí o amor estabiliza ele naquela condição que ele não precisa mais do remédio. Mas, assim, é latente isso no mundo hoje. Quais são as síndromes do mundo? São todas somáticas. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico é tão engraçado, entre aspas, tragicômico. É tão engraçado porque ela produz reações que são idênticas às funcionais. Por exemplo, um sujeito com síndrome do pânico simula um ataque cardíaco. E que médico nenhum pega ele. Porque não tem. Foi só uma simulação. É somatismo. O problema é que depois que está instalada a síndrome, você não tira o sujeito de lá amando o sujeito. Você vai ter que tirar ele lá por remédio, por processo terapêutico, para depois que ele estabilizou, o amor fazer sentido. Mas ele podia não ter entrado lá, se o amor tivesse como antídoto, como modelo de, entre aspas, a relação anticorpos, ou como modelo de linfócitos atacando processos degenerativos. O grande linfócito T do Evangelho qual é? O amor. Estabilidade. Portanto, se eu fosse centralizar todas as discussões da lição numa proposta do que é o Evangelho de Cristo, qual é a grande transformação proposta no Evangelho de Cristo? Já não sou eu quem vive,
Cristo vive em mim. Portanto, a minha ação para com o meio passa a ser uma ação que reflete a ambiência do Cristo. E refletindo a ambiência do Cristo, os que estão à sua volta vivem em paz. Ou, pelo menos, absorvem de você aquilo que deveria ser a produção do Evangelho. Ou seja, você exala, de novo, entre aspas, anticorpos impostos do Evangelho. Essa seria a maneira de o cristão viver. Mas aí, então, o amor ele une a tudo. A gente pode ter uma vida ótima em Cristo e ainda a certeza da ressurreição, que é o mais importante. Quando descobriram a penicilina, na época que descobriram a penicilina, ela se tornou o grande remédio para tudo. Por quê? Porque ela curava aquilo que ninguém dava conta de curar. Quando você pega as estruturas de antibióticos, não é isso que eles fazem? Percebe que na medicina só tem dois tipos de cura. O que o antibiótico pode resolver e o que a cirurgia pode resolver. O que nenhum desses dois resolve, quem resolve? O corpo humano. Você só trata os sintomas. Ou eu estou errado? O que você não mata pelo antibiótico ou não mata pela cirurgia é o corpo que vai ter que dar conta. Portanto, é muito pouco o espectro de coisas que a medicina pode fazer. É muito pequeno mesmo o espectro de coisas que a medicina pode fazer, no sentido de ação direta da cura. A medicina trabalha o tempo necessário para que o corpo se cure, se restaure, porque é o corpo que faz isso. E quanto mais estável estiver o corpo no que diz respeito à estrutura emocional, mais chances há de que o corpo se regenere mais fácil e rapidamente. Portanto, onde está o grande ponto de ação do cristianismo? Aí, porque o cristianismo é quem pode fornecer essa estabilidade e essa paz. O que Jesus fez por nós, então, é tão importante, né? Somos a vida e a crença de que a morte é um passaporte direto para o céu é tão... Ela elimina a necessidade metafísica. Se eu acredito que quando eu morro para o céu, eu quero morrer quando? O mais rapidamente possível. Porque se ela é passaporte, a vida humana deveria ser essa: morre o mais rápido possível, você já vai para lá. A maior prova da irracionalidade dessa abordagem é que ninguém quer morrer. Porque se de verdade quem morre vai para o céu, por que ninguém quer morrer? Tem alguma coisa errada com a frase. Então assim, o modelo é outro. O modelo é exatamente outro. O modelo é outro. Eu quero é viver. Viver por quê? Porque tem sentido em viver e não em morrer. Ou seja, morrer nunca foi passaporte para o céu. Morrer foi sempre consequência do pecado. É o fim de tudo, não é o começo de algo. Com exceção de alguns grupos terroristas, né? Por quê? Porque a sensação dele é: se eu morrer, eu vou para o mármore do inferno ou vou para o paraíso. Se eu for para o paraíso, todas as benesses de eu morrer por uma causa me serão concedidas. É causa e consequência, crime e castigo. O desenho pagão é esse. O desenho cristão é o inverso. Como consequência disso, qual é o final da lição? Aí vamos para o verso áureo e a gente encerra o modelo. O verso áureo diz o quê? E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo o quê? Coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos lagaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. Curou por quê? Alguém conhecia Deus naqueles dias? Não. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Conheciam Deus? Não, tinham uma falsa ideia de Deus. O Deus que eles conheciam era o Deus do castigo. Qual é a ação de Jesus? Deus não é castigo, Deus é amor. Como Cristo demonstrou isso? Curou as pessoas, quebrando a lógica do Deus que castiga. Quando ele quebra essa lógica e diz: a doença de vocês não tem nada a ver com o pecado que vocês cometeram, tem a ver com a consequência do pecado, e Deus é quem resolve o pecado. Deus deixou de ser o provocador do castigo para ser aquele que soluciona o pecado. E aí Cristo se torna a salvação deles, por isso Cristo curou. Por isso as pessoas traziam. Só que as pessoas traziam imaginando uma lógica e saíam de volta com outra lógica. Quando Jesus terminava o milagre, o que eles saíam fazendo? Louvavam o Deus de Israel.
Portanto, eles saíam dali com a certeza de que Deus não é castigo, Deus é amor. E contavam isso para os outros. E isso se espalhou. A minha pergunta é, mas Jesus não curava mediante a fé? Mediante a fé de quem? Não necessariamente. Quando eu tenho uma menina que está morta, percebe? Eu tenho uma menina que está morta e eu tenho um pai que procura. A fé é de quem? De quem foi curado ou do pai? Então não é a fé do sujeito necessariamente que produzia a cura. É a fé de quem trouxe o problema. Percebe? Que fé tinha Lázaro para sair do túmulo? Nenhuma. Aliás, nem as irmãs dele. Porque uma não tinha fé mesmo e a outra tinha na ressurreição em Cristo. E Jesus fala o quê? Chora. Chora por ver o desespero humano de não ter alternativa. Ele chora. E não chora de qualquer jeito, não. Você olha o texto lá no original de João 11:35, ele chora convulsivamente. Ou seja, perdeu o controle. Diante da impossibilidade. E aí o que ele faz? Porque o Senhor já me atendeu, ele vira para Lázaro e diz: sai. Aonde estava a fé de Lázaro? Onde estava a fé de Maria? De Marta? Aliás, nenhum dos que estavam ali tinha mais fé, que pudesse ser feito alguma coisa. A fé tinha acabado. E ainda assim, Jesus fez o quê? Restaurou-lhes a fé naquilo que é impossível. Tem coisas que vão além disso. Quem concede a fé? A fé é dom de quem? Deus. Quando a fé é minada pelo pecado, não pela ação do pecador, mas ela é minada pelo rigor do pecado, quem precisa restaurar a fé? Deus. Há momentos em que o pecado vai a tal nível que a fé parece que vai se extinguir. E aí Deus entra em cena para restaurar a estabilidade da força do pecado sobre o ser humano separado de Deus e restaurar a fé. Em outros casos, a fé era tão grande que o milagre aconteceu por causa do sujeito. Foi lá e tocou em Jesus. Os dois casos. Sim. É que não é uma troca. Não é uma troca, não é uma barganha. Tem algo além disso em cena. Qual é o algo além disso? A cura não tem a ver com o estado físico pontual. A cura tem a ver com o quê? Salvação. O que está em discussão ali não é se o sujeito foi ressuscitado ou morreu, se ele foi curado ou não foi. O que está em discussão é o quê? Se o sujeito está salvo ou não. Se há chance dele ser salvo ou não. Isso é o fenômeno que produz a cura. Ou a não cura. Porque ele pode ser salvo não sendo curado, e ele pode ser salvo sendo curado. O que vai definir é a salvação, e não o estado físico momentâneo do sujeito. Jesus não está olhando para isso, ele está olhando para isso aqui e para isso aqui. O resto é uma contingência de estar no mundo. Fala lá atrás, depois. O ladrão da cruz não desceu da cruz porque pediu perdão. Morreu nela. E morreu depois de Jesus ainda assistindo a cena. Nós usamos a Bíblia fala também que a justificação é pela fé. Mas, se a justificação fosse pela fé, Deus teria que obrigado a justificar todo mundo. Exatamente. Então, a justificação é pela graça. Sim. Ela não depende da fé para ser justificada, é um dom gratuito. Porque a fé é dom gratuito. Exato, a gente caminha pelo lado da materialização. A gente tenta voltar ao período medieval, é uma tendência nossa, e não é assim. Toda a salvação é por graça. Eu tenho fé significa o quê? Eu aceito a graça. Deus me deu o presente e eu aceito o presente. Isso é fé. Fé de que o presente que Deus me dá é melhor do que o que eu tenho. Isso é fé. Agora, quem dá essa fé? Deus, mostrando o que primeiro? Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Então, primeiro Ele me ama, esse amor materializa-se de alguma forma, ou seja, o Cristo morto na cruz, e aí isso desperta em mim uma comparação. O amor de Cristo nos constrange. E essa comparação carece de uma decisão. Aceito pela fé esse presente ou rejeito esse presente. Mas quem despertou essa fé foi Deus. De novo é dom dele. Então assim, há um desenho diferente materializado nessa estrutura. É esse desenho que é nossa responsabilidade levar para quem? Para aquele que está no leito de dor. Seja que dor for. A doença física, a doença espiritual,
a doença de ordem emocional ou mental, seja qual for a doença, a nossa responsabilidade é levar o quê? O Deus da paz e não o Deus do peso. E isso pode curar o doente na sua estrutura física ou curá-lo definitivamente na sua estrutura espiritual. Seja qual for das curas, ele está salvo em Cristo Jesus. Essa é a nossa missão. Deus nos abençoe para que de alguma forma a gente compreenda a extensão disso e execute essa missão. É o meu desejo para vocês. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos. Te agradecemos pela salvação em Cristo, que nos propicia uma alternativa em definitivo para as questões que esse mundo impõe, mas principalmente te agradecemos pela perspectiva de que ao fim de tudo isso, a vida eterna prometida e concedida por Cristo. Perdoa nossos pecados, dá-nos poder para vencê-los, ajude que de alguma forma possamos amenizar as cargas uns dos outros, para que possamos, durante o período em que vivemos aqui, ter os reflexos do seu amor manifesto na nossa vida. Só que lhe pedimos confiar nos méritos de Jesus. Amém. Sublime amor, amor de Deus que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas me perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha aceitar. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Senti tão